Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa feito com muito carinho para você, um programa que vem do coração de Deus, que vem do Espírito Santo para ensinar-nos a palavra de Deus, para que nós possamos ver a sua vontade, para que possamos conhecer Jesus, porque conhecendo Jesus, conhecemos o Pai. Jesus se revela como um com o Pai. Isso é maravilhoso. Estamos estudando dentro do Evangelho de João e no programa de hoje teremos um momento muito especial, um estudo muito importante. Nós falaremos a respeito da espada de Deus e a espada dos homens. Há uma diferença entre elas? Vamos ver o que a palavra nos diz, o que Jesus nos ensina. É isto mesmo, não saia daí. Pegue sua Bíblia, lápis e papel, pois o programa Os Gideões já começou. Muito bem, a palavra de Deus ela é tão completa, ela é tão real, ela é tão atual. A palavra de Deus é viva, viva e eficaz. Ela fala conosco, ela nos ensina, ela nos abre o entendimento, ela é luz, ela nos revela Deus, a vontade de Deus, os planos de Deus, o propósito de Deus, tudo isto revelado aqui nas Escrituras. No livro de João, no Evangelho de João, nós vamos ver João nos mostrando Jesus, Yeshua de Nazaré, como o Filho de Deus. Jesus passou por momentos tão terríveis, tão tremendos, no Getsêmani, na fortaleza de Antônia, na casa de Anás, de Caifás, diante de Herodes, de Pilatos, na cruz, no Monte Calvário. Foi humilhado, foi escarnecido, foi cuspido, foi humilhado de uma forma tão terrível, crucificado, despido, humilhado. O profeta Isaías nos diz, olhando para ele, nenhuma beleza havia que nos atraísse para que o desejássemos. Era o mais humilhado, era o mais desprezado pelos homens, e não fizemos dele caso algum. Jesus ali estava sofrendo em nosso lugar para nos trazer a vida eterna. Ele teria de passar pela cruz. Mas ali no momento do seu aprisionamento, no momento quando o Senhor estava no Getsêmani, depois de orar, depois de se entregar ao Pai, aqui no capítulo 18 do Evangelho de João, no versículo 10, está escrito: Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha, não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu. Nós vamos ter de nos reportar um pouquinho antes do Getsêmani. Jesus, quando pede aos discípulos que preparem a Páscoa, que preparem a mesa, que preparem a ceia, ele faz uma pergunta para os discípulos. Ele pergunta: quando eu enviei vocês, 2 a 2, pelas aldeias e vilas de Israel, para que vocês anunciassem o reino de Deus, faltou alguma coisa para vocês? Eu mandei que vocês fossem sem bolsa, sem dinheiro, sem alforge, sem merenda para o caminho, e vocês obedeceram. Faltou alguma coisa? E eles disseram: nada, Senhor, nada. E Jesus então diz: pois agora, quem não tem uma espada, compra uma. E os discípulos falaram: Senhor, temos aqui 2 espadas. E ficaram com aquelas espadas. Pedro estava com uma espada na mão quando foi para o Getsêmani. Aqui temos 2 espadas. Jesus disse: ai, basta. O que Jesus queria dizer quando falou: quem não tem, compre agora?
Será que Jesus queria mesmo que os discípulos comprassem uma espada, que eles se armassem para defender Jesus na hora do seu martírio, do seu aprisionamento? Será que Jesus queria e confiava naquele pequeno exército de 11 discípulos, a maioria pescadores e indoutos lá da Galileia? Jesus queria que eles o defendessem? Não, absolutamente. Jesus estava provando a fé dos seus discípulos. Jesus estava fazendo uma pergunta para saber se eles entenderam e se eles podiam entender aquele momento que iriam viver. Aquele momento quando o seu Senhor seria humilhado e seria morto. Jesus então faz a pergunta: faltou alguma coisa? Não. Ele queria dizer: olha, tudo que eu falei com vocês se cumpriu. Vocês foram sem dinheiro e houve provisão. Vocês foram sem bordão, sem merenda e não lhes faltou comida nem abrigo. E vocês foram usados para levar a minha palavra. Vocês não precisam de nada, de ter preocupação alguma com as coisas materiais. Em cada momento da nossa vida, em cada etapa, tudo está debaixo do controle do Pai Celestial. E o Senhor nos guia. E Jesus fala: quem não tem espada, compre uma. Era para os discípulos dizerem: Senhor, para que espada? Nós não precisamos, pois o Senhor nos disse que o Senhor iria à cruz, o Senhor seria crucificado. Nós cremos que o Senhor vai ressuscitar, como o Senhor mesmo disse. Mas a resposta deles foi: ok, Senhor, aqui tem 2 espadas. Basta, chega. Ai, 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 como tem pequena fé. Às vezes Deus nos prova. Às vezes Deus nos prova fazendo certas perguntas a nós, que Ele espera que a nossa resposta seja uma resposta de fé. E às vezes damos uma resposta meramente humana. Pedro estava aqui no Getsemane com uma espada. E quando vieram prender Jesus, quando veio aquela turba para prender o Senhor, Pedro então sentiu-se na obrigação de defender o seu mestre, como se ele pudesse fazer alguma coisa. E Pedro então vai com a espada. É claro que Pedro não veio com a espada na direção vertical para cortar a orelha do soldado, do servo do sumo sacerdote. Ele não iria cortar a orelha, ele queria decepar o pescoço. Ele veio com a espada na horizontal para cortar o pescoço. E certamente aquele homem se abaixou e perdeu a sua orelha. Era servo do sumo sacerdote. E o nome dele era Malco. Malco. Malco, essa palavra pode significar rei, mas pode significar também reino. Ali Pedro estava tentando cortar o reino deste mundo através da sua espada física. E cortou a orelha do moço, e Jesus toma aquela orelha ali, sangrando ali no chão, e Jesus coloca no lugar e cura aquele homem. Aquele homem nunca mais seria o mesmo, mas aquele homem pode compreender que o rei não é deste mundo, que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é o Filho de Deus, é Jesus. Jesus é o Filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, é Adonai, é o Filho de Deus, é Deus para a glória do Pai. Ele é um com o Pai. Jesus, ele disse: mete a tua espada na bainha, Pedro. Eu não beberei o cálice que meu Pai me deu. Pedro, não é isto para isto que eu te chamei. Não é isto. Eu vou beber o cálice. Se Pedro estivesse ali com Jesus, no Getsemane, ao lado do Senhor, quando ele por 3 vezes orou ao Pai: Pai,
Afasta de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Aquele cálice deveria ser sorvido, bebido totalmente até a última gota por Jesus. O cálice do sofrimento, o cálice da cruz, o cálice de entregar a sua vida em favor dos homens. Se Pedro tivesse estado ali com o Senhor e não dormindo, ele certamente não faria isto, de usar a espada dos homens. Jesus tem de ficar consertando o que a espada dos homens faz, ferindo as pessoas, para curar somente Jesus, com o seu poder. A espada do Senhor, a espada de dois gumes, é a palavra de Deus, que fere e cura, que salva. A espada de Deus é a palavra do Senhor. E esta palavra, ela se cumpre cabalmente em nossas vidas. Você conhece o Senhor? Tem a palavra de Deus no seu coração, nos seus lábios, nas suas mãos? Ou você tem procurado resolver as situações difíceis com a espada dos homens, querendo e ferindo as pessoas à torta e direita à sua frente? Você quer que Cristo seja o teu Senhor, o teu Rei, a partir de agora? Quer estar com Ele? Vamos orar. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. E ore conosco, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro para Ti o meu coração e Te suplico, Senhor, entra na minha vida. Perdoa os meus pecados, lava-me completamente de toda impureza. Dá-me um coração novo, puro, reto, um coração para Te amar, Te servir e viver a Tua vontade. Ajuda-me a usar a Tua espada, a Tua palavra, e jamais a espada dos homens, mas somente a espada do Espírito. Eis-me aqui, eu me entrego a Ti para ser Teu toda a minha vida, hoje e sempre. Amém. Pai, oramos também pelas pessoas que estão assistindo a este programa e que estão passando por momento de dor, por momento de luto, por momento de dificuldade. Alcance-as com o Teu shalom, alcance-as com a Tua paz, alcance-as com libertação, com a cura para o seu corpo enfermo, alcance-as com a Tua presença, que tem tudo o que precisamos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.